Olá, a partir de agora você acompanha os fatos importantes do Brasil e do mundo. Dia sangrento em Israel. Desta vez a baixa foi do lado do exército israelense com 13 mortos. Enquanto a guerra não acaba, especialistas simulam em computadores como agem os homens-bomba. É um jogo virtual que você pode sair matando todo mundo. Daqui a pouquinho a reportagem completa. Exclusivo, listas com o banco de dados do Detran são compradas ilegalmente e revendidas em São Paulo. Como a câmera oculta, o jornal do SBT comprovou. É possível conseguir o cadastro dos motoristas infratores bem antes de sair publicado no Diário Oficial. Essas informações saem de dentro do Detran por um funcionário, é isso? Você pode ter um crime de violação de sigilo profissional, você pode chegar até algo mais grave como um crime de corrupção. Para conseguir alguns dados sigilosos do Detran de São Paulo, basta ter dinheiro e indicação. Esta empresa de mailing, especializada em cadastros de pessoas físicas, é uma das que compram listas do banco de dados do Detran de São Paulo. A funcionária diz que consegue qualquer tipo de mailing 2 semanas antes de sair no Diário Oficial. Da lista de motoristas infratores ao cadastro de proprietários de veículos do estado de São Paulo. Cada nome com endereço e telefone custa 7 centavos. As listas são vendidas principalmente para empresas de telemarketing e advocacia. Este fotógrafo, que prefere preservar o nome, recebeu uma notificação de que teria a carteira de habilitação suspensa. Logo depois, chegaram cartas de 2 empresas de consultoria se oferecendo para resolver problemas junto ao Detran. Eu achei muito estranho, porque como que essa empresa tinha meu endereço e como que ela sabia que eu estava tendo problemas junto ao Detran? E passado alguns dias chegou uma segunda carta de uma outra empresa se oferecendo para o mesmo trabalho. O que chamou a atenção foi este número 23, um erro de digitação que aparece na carta do Detran e também na das empresas. Forte indício de que saíram do mesmo banco de dados. O próprio Detran não tem dúvidas de que essas empresas usam o mesmo banco de dados do serviço público. Este banco de dados é gerenciado pela Prodesp e repassado a outras 140 instituições. Resta saber onde está ocorrendo o vazamento das informações. A Prodesp é o sistema central que coordena toda a parte informática, não é? Seria precipitado adiantarmos que o vazamento possa ocorrer pela Prodesp. Tudo que tem a ver com a privacidade é protegido pela Constituição. E quem tem a privacidade invadida tem direito de ação contra o Estado. A Corregedoria do Detran vai abrir sindicância para apurar as denúncias e promete punir funcionários envolvidos. A Prodan admite que tem acesso a todos os dados dos motoristas, mas negou que seus funcionários estejam vendendo informações sigilosas. A Prodan pode também ser investigada. Enquanto o mundo se mobiliza para pôr fim ao sangrento conflito no Oriente Médio, num outro universo virtual, games de guerra mostram as táticas terroristas que apavoram o planeta. No jogo em terceira dimensão, a polícia enfrenta o terrorista num cenário típico de Israel ou da Palestina. Há também atentados à bomba e sequestro de avião. Para conquistar os jogadores, os games estão cada vez mais recheados de realidade, ação e efeitos especiais. A série Counter-Strike, Contra-Ataque em português, é campeã em interatividade. Leva o jogador para uma viagem perfeita ao mundo virtual. É uma boa simulação da vida real. Você praticamente se sente atirando num terrorista, atirando num policial. Como todo jogo, você é ou herói ou bandido. Na vida real, pouco desses jovens jogadores acompanham ou conhecem as razões dos conflitos em Israel ou dos atentados às Torres Gêmeas de Nova York. Nestes computadores, combater grupos terroristas é apenas um passatempo. É uma forma de descontração, de você se distrair. Mostra também a tática, neutralizar o adversário, não deixar ele passado de um certo limite. Segundo este jornalista especializado em estratégia militar, games assim podem ser muito importantes
para o desenvolvimento do raciocínio. Jogos de estratégia são excelentes exercícios intelectuais, aguçam o seu raciocínio lógico. Agora, eu sou radicalmente contrário aos jogos, aqueles jogos de matança, aquela coisa de que o sujeito vai matando e vai, sabe, escorre sangue pela tela. Os sites especializados divulgam que o mercado de games fatura hoje no mundo mais do que o mercado cinematográfico. A cada ano, os negócios atraem novos investidores. A maior empresa de games do Brasil já gastou quase 6 milhões de reais para montar 22 lojas como esta em todo o país. Diferente do cinema, nos games as pessoas têm mais interatividade. Você tem vários finais diferentes ou vários acontecimentos que podem estar ocorrendo no meio da partida. Dia sangrento virou rotina no Oriente Médio. Desta vez, 13 soldados israelenses morrem em emboscada na Cisjordânia. E os tanques não se retiraram dos territórios ocupados. As sirenes soaram às 10 da manhã. Todo o país parou por 2 minutos para homenagear os 6 milhões de mortos durante a Segunda Guerra. A data especial não suspendeu a ofensiva israelense na Cisjordânia. Em Jenin, uma emboscada de homens-bomba matou 13 soldados israelenses. A ofensiva na cidade é intensa. 150 palestinos foram mortos e um grande arsenal de armas foi apreendido. Em Nablus, os moradores estão impedidos de sair de casa e a energia elétrica foi cortada. Um cinegrafista francês que vestia colete foi atingido por uma bala quando saía do carro. Seu estado de saúde é estável. No Egito, o secretário de Estado norte-americano Colin Powell pediu o fim do terrorismo no Oriente Médio e anunciou um encontro com o líder palestino Yasser Arafat para a próxima sexta-feira. Na Jordânia, a rainha Rania liderou uma manifestação em favor dos palestinos. E Ronaldinho fica na Inter. O presidente do clube, Massimo Moratti, disse que o jogador é patrimônio do clube. Ele deve atuar de novo na Copa dos Campeões. Depois da seleção, a empresa Luiz Felipe Scolari volta a adotar o estilo sargentão. O técnico deixou claro que as lágrimas de Romário não amoleceram seu coração. Antes do anúncio dos 22 jogadores que vão atuar contra Portugal dia 17 em Lisboa, Felipão tocou na única ferida que interessa ao futebol brasileiro. Desculpa aí. A convocação de Romário. Assim como nós entendemos as manifestações dos atletas, eu quero dizer ao público brasileiro que o público todo tem que saber que aqui tem um técnico também que tem uma linha de raciocínio, tem uma linha de trabalho. A lista dos jogadores só saiu depois que a ausência do Baixinho foi explicada. No lugar de Romário, Luizão. Ele é um jogador participativo, ele é um jogador voluntarioso, um jogador que tem uma dedicação muito grande, ele dá ao técnico opções. A imagem de sargentão de Luiz Felipe Scolari volta com força total. Apesar disso, o técnico diz que está menos durão. Será? Estou respondendo algumas perguntas de uma forma mais tranquila, mais light. O sargento querido pelo seu grupo de trabalho, pelos seus soldados ou pelos seus recrutas, não sei que se usa, qual é o termo que se usa, pode ter certeza que alcança objetivos. Em São Januário, quem esperava Romário teve que se contentar com Euler, que volta à seleção. Outro time resolveu abraçar literalmente a causa Romário. Coincidência, a equipe foi abastecer num posto que vende gás natural ao lado de São Januário. Alguém duvida que essa turma torce pelo atacante? Vasco no coração e Romário na seleção. Só o Filipão que não quer. No campo, Romário aparece para treinar. O gás que falta para os táxis parece que sobra nele. Na saída do treino, só um sinal para mostrar que a esperança ainda não morreu. Dos companheiros, solidariedade e apoio. Se o Romário continuar com esse comportamento, ele continua com chance, ele sabe disso. Nós sabemos do potencial dele, estamos torcendo. A lista de Felipão para o jogo contra Portugal. Goleiros, Marcos e Rogério Ceni. Laterais, Cafu, Paulo César, Roberto Carlos e Júnior. Zagueiros, Roque Júnior, Lúcio, Edmilson e Anderson Polga. Meio-campistas, Emerson, Gilberto Silva, Kleberson, Rivaldo, Djalminha e Juninho Paulista. Atacantes, Euler, Edilson, Luizão, Denilson, Ronaldinho e Ronaldinho Gaúcho. Ainda Romário, o assunto ganhou tanta força que extrapolou o campo esportivo para o judicial. Tem até advogado interpelando a CBF para que o Baixinho seja convocado para a Copa. Se fosse possível,
toda a população teria direito de exigir a convocação de qualquer outro jogador. Ele faz gol, a galera quer gol. No meio do treino do Timão, o velho e bom radinho de pilha virou o centro das atenções. E a lista de convocados da seleção, mais uma vez, não tinha Romário. Aquela atitude dele foi patética, na minha opinião. De pedir desculpa, de se desculpar com o Filipão, com a torcida, que não foi bom pai, não foi bom filho, não foi bom companheiro. Ele mesmo está justificando por que não está sendo convocado. Vampeta também não foi convocado. O volante do Corinthians, que já defendeu a seleção em 37 jogos e marcou 2 gols, escondeu o jogo. Eu não falo nada, né? Eu acho que o atleta só deve falar da seleção quando quando é convocado. O tetracampeão Parreira é fã de Romário. Convocou o atacante em 94, mas agora prefere passar a bola e a responsabilidade para Filipão. Todo mundo conhece o que o Romário já fez pelo futebol brasileiro, a trajetória dele, o que ele está jogando. Cabe ao treinador decidir. Fizeram até uma brincadeira de que o pessoal fala, chama o baixinho do Vasco, ele chamou o Euler. A menos de 2 meses para o início da Copa do Mundo, tem torcedor que decidiu recorrer à justiça para pedir a convocação do baixinho Romário. Romário na seleção, que ele é o melhor do Brasil na atualidade. Romário é tudo, ganhamos a Copa com ele, sem ele não há Copa. A ação movida por um advogado de Campinas pede que a CBF esclareça por que o baixinho está de fora. A justiça deu cartão vermelho para a iniciativa. Eu acho que é um absurdo jurídico. Desculpe o nosso colega, certo? Jamais a justiça irá acatar qualquer pedido exigindo a convocação de Romário ou de quem quer que seja. A seguir, o Ministério Público do Rio vai investigar desperdício de remédios do Hospital do Fundão. Pediatra que abusava de menores aplicou vacinas com data de validade vencida. Cidadão brasileiro está sem lenço e sem documento há 3 dias porque uma lei não foi atualizada. Saiba dos detalhes no próximo bloco. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe a venda de laxantes que tenham fenolftaleína na fórmula. A substância pode causar câncer. Prontolax, Teutolax, Lacton e Prugoleite serão retirados do mercado. Caso de desperdício de remédios caros vai parar do Ministério Público. A denúncia foi feita pelo jornal do SBT. Centenas de caixas de remédios com a data de validade vencida estão numa sala de descarte, no 4º andar do Hospital Clementino Fraga Filho da UFRJ. Medicamentos caros, usados no tratamento de doenças como câncer e AIDS, que vão ter o lixo como destino. Muitos dos remédios que estão amontoados numa sala do Hospital do Fundão, com prazo de validade vencido, poderiam ter sido utilizados pelo Hospital Mário Creff, que vive de doações e que passa por sérias dificuldades financeiras. Hoje, na farmácia do hospital, o estoque de medicamentos dá para, no máximo, 5 dias. A diária de um paciente clínico internado é de R$11. Então, você vai ver que um medicamento tipo Fortax, com antibiótico que está na listagem, só ele já multiplicou em 3 a 4 vezes o valor dessa diária. O Hospital do Fundão diz que não é fácil fazer a doação por causa da burocracia. Isso é muito complicado documentalmente. Isso precisa de nota fiscal, precisa de muito planejamento antecipado. Existe uma desorganização completa do sistema, está faltando um comando único desse sistema. O sistema é único e exige um comando único. Cada vez mais complicada a situação do pediatra Eugênio Shipkevich. Além das agressões sexuais, o médico russo aplicou mais de 1.500 injeções com data de validade vencida. A análise da vigilância sanitária mostra que o pediatra Eugênio Shipkevich, além de abusar dos menores, ainda praticou outro crime. Ele pode ter administrado 1.500 doses de vacinas vencidas nos pacientes. Nós temos todos os tipos de vacina, contra sarampo, tétano, rubéola, tuberculose, hepatite A, hepatite B, enfim, uma gama muito grande de vacinas que nós temos vencidas. Agora o trabalho é identificar quem pode ter sido vítima de mais esta barbaridade do pediatra russo. Quem tomou a vacina não está imunizado.
eles não estão imunizados contra a doença a que eles receberam essas vacinas. Ou seja, eles estão expostos a pegar a doença. Foram apreendidos 870 frascos de vacinas, mais um lote de seringas descartáveis. Também foram apreendidos no consultório dele Dormonide injetável, que ele usava para dopar os pacientes antes de cometer os abusos sexuais. Escândalo de pedofilia cresce nos Estados Unidos. A igreja de Boston é acusada de proteger padres que praticavam abuso sexual. Um deles chegou a molestar 26 crianças. O caso mais grave é o do padre Paul Shanley. Ele teria molestado crianças durante 30 anos. Em Cleveland, 9 padres foram suspensos e outros 12 já deixaram a batina. Mais 4 pessoas são acusadas de terrorismo nos Estados Unidos. Entre os detidos está uma advogada de Manhattan. Todos teriam ligação com um grupo terrorista do Egito. Pesquisa assustadora nos Estados Unidos. O álcool entre os jovens é responsável por 500 mil acidentes e 70 mil casos de estupro por ano. Fim do sequestro do gerente do Banco do Brasil de Caldas Novas, em Goiás. Depois de muitas ameaças e exigências, os sequestradores aceitaram apenas a garantia de vida. Durante todo o dia, houve muita movimentação na porta da agência. Viaturas do GAT, Rotan, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar entravam e saíam da área isolada a todo momento. À noite, refletores são ligados para dar início a uma operação de inquietação, com o objetivo de cansar os sequestradores. Mas as negociações avançam e a operação é cancelada. Depois de 16 horas de negociações, por volta das 11h30 da noite, o delegado aqui de Caldas Novas, Eduardo Eustáquio, responsável pelo contato direto com os sequestradores, foi informado por eles de que a família do gerente do banco havia sido libertada e, a partir daí, surgiu então o período de negociação da rendição dos assaltantes. O delegado de Caldas Novas sai de dentro da agência com uma arma. Pouco depois, ele entra novamente e sai com mais armas e com uma maleta. Na terceira vez, ele sai abraçado com os 2 sequestradores. Gustavo, o jardineiro, um dos reféns libertados, conta que lá dentro, os sequestradores afirmaram que eram membros do PCC. Falar que pertence ao PCC, sim. O prefeito de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, aceita a versão da polícia sobre a morte da namorada de seu filho quando já havia sido negociada a libertação dos 2. O carro que transportava o casal sofreu um acidente. Parentes e amigos do empresário Herbert Lamarque da Silva, de 26 anos, filho do prefeito do Cabo, Elias Gomes, passaram a manhã no Hospital da Restauração, acompanhando as últimas notícias sobre o estado de saúde dele. Herbert está internado na UTI. Ele passou por uma cirurgia para reparar a ruptura dos vasos sanguíneos e 2 drenagens torácicas. Segundo os médicos, o quadro dele é estável. O prefeito do Cabo, Elias Gomes, visitou o filho. Confortado por familiares e aparentemente abalado, ele falou do desfecho do sequestro. Nós chegamos no momento em que estavam já na expectativa de comemorar a soltura do meu filho e da sua namorada. Fomos surpreendidos quando já estávamos todos nos mobilizando para recebê-los com esse trágico acidente. O carro onde estavam os sequestradores e vítimas foi perseguido por agentes da delegacia do Janga, depois que os bandidos atiraram contra eles. O carro acabou batendo em outro veículo, capotou e caiu nesta vala. Para a chefe da Polícia Civil, a atitude dos policiais foi correta. A partir do momento que um carro passa por uma viatura policial e atira nessa viatura, é natural que os policiais reajam. Sem lenço e sem documento, uma lei está invalidando o documento de todos os brasileiros desde o último domingo. Desde domingo, os documentos de todos os brasileiros perderam a validade. Em abril de 97, foi sancionada uma lei que cria o número único de registro de identidade civil, ou seja, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, passaporte, todos os documentos teriam um só número. Para isso, seria criado um cadastro nacional de registro com os dados de identificação de todos os brasileiros. O problema é que, de acordo com a lei, essa mudança deveria ser feita em um prazo máximo de 5 anos.
Depois disso, os documentos que não fazem parte desse cadastro único perderiam a validade. A lei completou 5 anos no domingo e o cadastro único ainda não foi criado. Nós temos que nos comportar esperando que as autoridades tomem as providências cabíveis, talvez encaminhar uma medida provisória ao Congresso Nacional, e enquanto isso, andando, repetindo, como diz o poeta, sem lenço e sem documento. A seguir, Lula ganha de todos os concorrentes no segundo turno, segundo pesquisa Datafolha. A lista de Rosiana Sarney. 8 pessoas, inclusive familiares, assumem serem doadoras do dinheiro encontrado na Lunos. Política e justiça, em 2 minutos. Voltamos já. Pesquisa Datafolha para as eleições presidenciais mantém Lula em primeiro com 31% dos votos. Serra manteve 19% das intenções de votos. Garotinho caiu 1 ponto e agora está com 15% do eleitorado. Rosiana Sarney caiu de 16% para 13% e Ciro subiu de 9% para 10%. Enéas tem 2% dos votos. Em todas as simulações de segundo turno, Lula venceria Serra, Garotinho e Rosiana. Apareceu a lista de supostos doadores para a campanha eleitoral de Rosiana Sarney. Entre os 8 nomes apresentados, nenhuma empresa, nem a construtora Sucesso, cujo envelope serviu para embalar maços de dinheiro. Todos da relação são próximos da família Sarney. O abraço mostra que a poeira já baixou. PFL e PSDB voltaram a se entender. Um dia depois de ameaçar que, mesmo sem o PFL, as medidas provisórias começariam a ser votadas nesta terça-feira, o governo voltou atrás. Preferiu esperar o PFL. Às 24 horas, não se justifica se fazer uma votação que você tem possibilidade de amanhã ter todos os partidos e você perder um partido importante. O pessoal dizia que eu tinha essa força e eu não sabia. Precisei ficar independente para notar que eu tinha essa força. Prefiro o impasse político com o plenário lotado do que a ausência de votação por falta de parlamentares. O que mais pesou na decisão do PFL resolver votar nesta quarta-feira foi a Polícia Federal ter adiado os depoimentos da ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, e do marido dela, Jorge Murat. Como Murat voltou a ser secretário de governo no Maranhão, o processo volta a ter foro privilegiado, o que garante a eles o direito de escolher a data para o depoimento. Agora, o que os advogados de defesa querem é que o processo que estava no STJ, enquanto Rosiana era governadora, continue aqui em Brasília e seja transferido para o Tribunal Regional Federal. O processo deve ser transferido ainda nesta quarta-feira e os advogados já entregaram no tribunal a lista com o nome de 9 empresários que teriam doado o dinheiro apreendido na empresa Lunos, R$1.300.000, que, de acordo com Jorge Murat, foi arrecadado para a campanha de Rosiana. Na lista aparece o nome do próprio Murat e do irmão dele, Emílio Jorge Murat, e também do irmão de Rosiana, Fernando José Macieira Sarney. Nas diversas campanhas que existem hoje nesse país, seja de deputados, seja de presidente da República, tem gente fazendo doação. E essas pessoas ainda não estão aparecendo. Será que o Brasil acredita? Nem o Congresso se convenceu desta lista apresentada pelo advogado de Rosiana Sarney. Depois de 6 versões, fica difícil explicar a origem do dinheiro. Governistas e oposição acham estranho o fato de 4 amigos e 5 familiares terem doado tanto dinheiro do próprio bolso para a campanha de Rosiana Sarney. E uma saia justa. O ministro da Justiça, recém-possado, Miguel Reale, disse que Rosiana e Jorge Murat fizeram confissão de culpa ao buscarem foro privilegiado. O PFL ameaçou bloquear de vez as votações no Congresso. Líderes do governo funcionaram como bombeiros e deu certo. O partido prometeu retomar as votações desta quarta-feira. Nosso comentário de hoje é sobre como o PT e o PFL estão se entendendo na questão da segurança pública no Rio. Então, logo tomou posse, o novo secretário de Segurança Pública do Estado, Roberto Aguiar, determinou que a polícia passe a atender a qualquer chamado para o telefone de emergência 190, seja no asfalto, como já vem fazendo regularmente, seja nos morros, nas favelas.
O importante nessa medida exemplar é saber quem nas favelas vai recorrer ao 190. Se é uma briga de vizinho, uma briga de casal, um conflito, uma birosca, normalmente isso é resolvido dentro do próprio morro, pela própria comunidade. Ou então se recorre ao poder constituído local, normalmente o tráfico de drogas. Como é que a polícia vai atender a um chamado desse? Vai piscar o farol para avisar que está indo apenas resolver uma questão local e para deixar claro que não está combatendo o tráfico? Ou vai definitivamente acabar com o poder que o tráfico exerce nessas comunidades? Marcos Barros Pinto, da redação do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, para o Jornal do SBT. Veja a seguir, ex-policial que matou arquiteta para sacar dinheiro no caixa eletrônico também está morto. E o adeus à rainha-mãe comove Inglaterra. As imagens em 2 minutos. Fique com a gente. Ex-policial de elite que matou uma arquiteta morre no Paraná. Adilson Reis Júnior aparece nestas imagens, sacando dinheiro da conta de Solange Aparecida Fiorita, esposa do secretário da Prefeitura de Barueri. Ele morreu com um tiro na cabeça. O ex-PM teria se matado quando seu esconderijo foi cercado pela polícia. Emoção e tristeza no enterro da rainha mais querida da Inglaterra. Mais de 1 milhão de pessoas deram o último adeus à rainha Elizabeth. Mais de 1 milhão de pessoas lutaram as ruas e se emocionaram com o cortejo fúnebre. Flores foram jogadas na passagem da carruagem com o caixão. Dentro da abadia de Westminster, mais emoção. A família real acompanhou uma missa especial. Depois da cerimônia, o corpo foi levado de carro até o castelo de Windsor. Pelo caminho, novas homenagens. Na capela de São Jorge, dentro de Windsor, 2.000 convidados acompanharam o funeral. Entre eles, Camila Parker, companheira do príncipe Charles. A rainha-mãe foi sepultada no mausoléu real, ao lado do marido, rei Jorge VI. A rainha Elizabeth se destacou pela posição corajosa de permanecer ao lado de seu povo durante a Segunda Guerra Mundial. Na Itália, a justiça fica do lado dos maridos traídos de forma inusitada. De agora em diante, o esposo traído pode insultar publicamente a mulher com os palavrões mais cabeludos sem correr risco de processo. Se a moda pega, hein? Estas as notícias de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e tenha uma ótima quarta-feira.